Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Sociedade Espírita Amor e Caridade. Hoje nós encerramos então a nossa 17ª Semana Espírita, que teve início no dia 24, nesta última segunda-feira, e teve como tema central o perdão, onde ciência, espiritismo e espiritualidade se encontram. E hoje, então, é com grande alegria que nós recebemos aqui o nosso convidado de hoje, Felipe Mascarenhas. Felipe é Relação Pública no campus da URGS, do Litoral Norte. Em 2012, ele iniciou o trabalho de exposição doutrinária. Em 2015, ele transferiu-se para Osório, tornando-se trabalhador do Centro Espírita Círculo da Luz, aqui em Osório, e colaborando também com o Movimento Espírita do Litoral Norte. Então, hoje, ele encerra a nossa Semana Espírita com o tema O Perdão na Visão do Espiritismo. Seja bem-vindo, Felipe. Muito boa tarde a todos. Que a paz, que a luz do Divino Mestre Jesus nos ampare, nos inspire e conduza as nossas reflexões nessa tarde. Especialmente porque são reflexões em um assunto bastante que exige de cada um de nós muita reflexão, bastante meditação e muita perseverança. Estamos aqui ao longo de toda a semana refletindo sobre esse assunto e certamente levaremos ainda muito tempo para pensar no perdão, para refletir sobre o perdão de forma extremamente natural, como deve ser. Porque é um desafio. Sem dúvida é um desafio. Mas, ao falar de perdão, é importante que nós possamos falar aos corações. Então, hoje à tarde, a nossa conversa é de coração para coração. É importante que nós possamos, cada um de nós, sabendo que há inúmeras histórias, inúmeros fatos, inúmeras situações que nos falam, que nos ensinam o perdão. Mas eu te convido a pensar na tua história, a recordar os lances da tua existência. Cada um de nós chegou até aqui hoje à tarde por diferentes motivos, vindo de diferentes experiências, carregando marcas, carregando recordações, experiências, muitas delas extremamente doloridas. Talvez alguns de nós tenhamos chegado carregados, arrastando-se, pé após pé, passo a passo, em função dessas marcas, dessas experiências, dessas recordações, desse fardo pesado que nós insistimos em carregar. Mas cada um de nós é único. Cada um de nós lida de forma muito diversa com as experiências, com essas marcas, porque somos espíritos em jornada evolutiva. Somos espíritos
em ascensão, às vezes experimentando tormentas. Talvez hoje, aqui, estejamos reunidos vítimas, se é que nós podemos dizer que existem vítimas, e algozes. Talvez nós que estamos lado a lado, encarnados, estejamos agora reunidos para uma reconciliação que já espera, quem sabe, séculos e séculos para acontecer. Mas talvez estejamos reunidos, vítimas e algozes, uns encarnados, outros desencarnados, aqui juntos hoje. Então, já que estamos falando de coração para coração, soa para o teu coração agora a oportunidade de quebrar, quem sabe, um elo, um ciclo que pode estar levando muito tempo. Mas é preciso que alguém se disponha a dar o primeiro passo. Um passo no caminho da felicidade. Dentro de nós há muitos sentimentos. Nós carregamos hábitos criados ao longo dessas experiências, ao longo dessa jornada evolutiva, dessa caminhada espiritual. Muitos hábitos são saudáveis, são hábitos bons, que nos impulsionam nessa senda do progresso, mas muitos desses hábitos são verdadeiras algemas. Alguns desses hábitos são grilhões que nos prendem, que nos aferram ao chão, impedindo, cristalizando, aprisionando muitas vezes a nossa caminhada, impedindo, dificultando a nossa marcha, tornando a nossa caminhada espiritual mais pesada, mais sofrida, mais dolorosa do que precisa ser. Mas falar do perdão na visão do Espiritismo é justamente falar de um processo de libertação dessas algemas. Um processo de educação dos sentimentos em que nós vamos nos libertando dessas algemas, desses grilhões, e tornando a nossa jornada, a nossa senda mais suave, mais leve. Mas como fazer? Como quebrar isso? Como parar com esses ciclos? Repito, há inúmeros casos que nos exemplificam, mas é importante pensar no teu caso. Nas histórias mais simples, como nas mais complexas, nas mais intensas. E nesse ponto, quem sabe, ao pensar na tua história, nas experiências vividas, alguém se pergunte: mas, ora, até quando eu terei que fazer isso? Até quando eu terei que, encarando o companheiro, o coração que me fere e que me machuca, até quando eu terei que exercer o perdão?
E essa pergunta ecoa aos nossos ouvidos há 2000 anos, pela voz de Simão Pedro: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu deverei perdoá-lo? Até 7 vezes? Será que nós não temos agido assim, encarando o perdão como Simão Pedro, nos colocando na posição de quem necessita perdoar? Ou será que nós também precisamos fazer o exercício de nos colocar na condição de quem é extremamente necessitado de receber o perdão? Porque nós erramos, e erramos muito. Se nós temos o coração ferido por alguém que se equivocou conosco, tenhamos a certeza, nós já ferimos muito também. Nós ferimos muito ainda. Talvez sequer percebamos isso. Então é preciso fazer um exercício de colocar-se no lugar daquele que necessita do perdão. Como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser compreendido quando eu me equivoco. Como eu gostaria. E nós aprendemos com a doutrina espírita que o grande norte da nossa vida deve ser exatamente esse: fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse. Nunca fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Sempre se colocando no lugar, num exercício de empatia. Mas, para que nós possamos ilustrar um pouco, pensando sempre na nossa história, mas para ilustrar um pouco, e até para instigar os amigos, as amigas, a fazerem a leitura, aqueles que ainda não leram, e quem já leu, fazer uma leitura mais atenta, mais acurada. No livro Há 2000 anos, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, aliás, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, nós vemos a história do senador romano Públio Lentulus. Tinha a sua família, Públio, que é o próprio Espírito Emmanuel, contando a sua história, não é? Naquela encarnação, ao tempo de Jesus. Casado com Lívia, com 2 filhos, o pequeno Marcos e a pequena Flávia, que era a filhinha mais velha. A pequena Flávia, enfrentando uma enfermidade, a grande enfermidade da época, é aconselhada pelos médicos a transferirem-se de Roma para a região da Palestina, em função do clima mais ameno, da natureza abundante, e para que, mudando os ares, eles pudessem então tratar melhor da saúde da filha. E eles então se decidem a mudar para a região da Palestina e chegam com todo um séquito de proteção, de centuriões, e com toda a pompa dos senadores romanos. Mas, ao desembarcarem no porto e aquela caravana avançando, o povo que era oprimido pelo império e que via aquele luxo, eles passando extrema necessidade, tendo de pagar altos impostos, tendo as suas liberdades tolhidas por um povo que eles mal conheciam, acompanhava aquela passagem com rancor nos olhos.
E dentre a multidão, havia um coração mais rebelde, mais impulsivo, e sem conseguir controlar a sua raiva, a sua inconformação, quis demonstrar essa inconformação, essa indignação, através da violência física. E então voa uma pequena pedra na direção do séquito e ela raspa o rosto da esposa do senador, da Lívia. Mas foi um pequeno raspão. Públio imediatamente se recorda dos conselhos recebidos do seu vizinho em Roma, que dizia: você, ao chegar lá, deve demonstrar força. Você deve demonstrar que aquele povo precisa nos respeitar. Então não hesite ao aplicar as disciplinas e ao mostrar que o império domina o mundo, o Império Romano. E o centurião, que era o chefe da guarda, sai em disparada e consegue apreender o jovem que lançara a pedra, Saul. O jovem é preso e é levado ao senador, agora já no seu gabinete, para que decidisse. É recolhido à prisão o jovem Saul. Algumas horas se passam e o pai do jovem, um judeu, mercador de frutas, vai ao senador Públio clamar perdão para o seu filho. E começa a falar que ele havia se esmerado na educação do filho, dava tudo do melhor, procurava ensiná-lo dentro da sua religião, mas o filho era muito rebelde, pedia que o senador compreendesse, entendesse, desse uma chance, e ele prometia que jamais aquilo tornaria a acontecer. Esse é um instante que todos nós vivemos na nossa jornada espiritual. Aquele instante em que Públio e André se encontravam é um instante crucial, em que as nossas decisões poderão acarretar libertação ou aprisionamento, algemas. Nesse caso, o orgulho, a prepotência, a vaidade, a dificuldade em lidar com o poder, fez com que Públio negasse ao pai o perdão para o filho. Naquele instante, o judeu olha para os olhos do senador e diz: você receberá, você saberá o que é a vingança. E se retira. Naquele instante, essas duas almas se algemaram. Quem for ler o livro vai ver tudo que se desenrola a partir desse acontecimento, de um gesto que seria simples, não é tão simples, mas seria tão mais fácil. Porque André sai dali e o senador fica pensando. Passam-se algumas horas e ele continua, deixa o tempo correr, sem tomar a atitude na hora. E ele então começa a cair em si e pensar que era importante, que quem sabe ele também era pai. Quem sabe ele não deveria dar uma nova chance para o jovem. Então ele se decide e expede uma ordem para que o jovem fosse solto. Mas, àquele tempo já havia corrupção. E o jovem, antes mesmo da decisão do senador, foi vendido por mercadores de escravo. Os prisioneiros sumiam, desapareciam. E o jovem foi vendido a mercadores de escravos, levado e escravizado. Os soldados voltaram com medo da autoridade e disseram para o senador: olha,
A porta estava aberta. Ele fugiu. E o senador pensou: que bom, ele deve ter voltado aos braços do pai e está tudo certo. Letra engano. E nesse instante do livro nós pensamos na importância do ensino de Jesus. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque nós não sabemos o que poderá nos acontecer ao dobrar a esquina. Então, um aspecto importante do perdão, ele é urgente. Às vezes, nós precisamos de tempo. Mas comecemos a trabalhar já. Porque o perdão é urgente. Fica o convite para ler o livro. E ver os desdobramentos de tudo isso. Há 2000 anos. Mas, essa pode ser, com as suas variantes, com as suas especificidades, a nossa história. A nossa. A de cada um de nós que estamos juntos, olhando uns para os outros agora. E se o André tivesse desencarnado ali? Ele não desencarnou. Não vou dar spoiler do livro, mas ele não desencarna. Vai desencarnar no final. Todos eles, aliás, né? Mas, e se ele tivesse desencarnado ali? O que teria acontecido? A busca da vingança teria cessado? Não. Hoje nós sabemos. Por isso, quando nós ouvimos ecos na sociedade de que aquele que faz o mal deve ser morto para limpar a sociedade, nós sabemos que isso é duplicar o problema. Isso é tornar a situação ainda mais grave. Então, poderia ali ter surgido um processo obsessivo não entre encarnados, mas entre um espírito desencarnado e um companheiro encarnado, perseguindo-se. Há muitos e muitos outros casos relatados na literatura espírita, mas precisamos avançar. No processo do perdão, bastará o arrependimento? Basta o arrepender-se do erro? Vemos aqui no caso de Públio. Arrependeu-se da sentença extremamente dura para com o jovem. Mas, quando foi tomar a decisão, já não era o momento oportuno. Então, após o arrependimento, é preciso o processo de reparação. De reharmonizar aquilo que nós desarmonizamos. E nesse processo, eu queria trazer aqui um pequeno comentário do mesmo Públio, agora Emmanuel, já bastante mudado no tempo e nas experiências, quando ele vai dizer, numa página chamada O Ofendido, comentando exatamente o versículo em que Jesus orienta a perdoar 70 vezes 7 vezes, utilizando uma expressão idiomática que nos fala infinitamente. Sempre é preciso perdoar, sempre. Então Emmanuel diz assim: o ensinamento do Cristo define com clareza as vantagens potenciais da criatura insultada ou incompreendida. Ok, perfeito. Por isso mesmo, não traça o Divino Mestre quaisquer obrigações de caráter imediato para os ofensores. Não.
Para quem fez o mal, para quem cometeu o erro, imediatamente não há obrigações. De vez que todos aqueles que ferem os outros esculpem para logo, na própria alma, os estigmas da culpa. A criatura que comete o ato já começa ali mesmo a ter de lidar com grandes dores dentro de si. E toda a culpa é sempre fator de enfermidade ou perturbação. A culpa é fator gerador de enfermidades e perturbação. Aqui nós vamos para um outro livro em que o benfeitor Emmanuel aprofunda a ideia de culpa. E nós vamos ver o quanto é importante falar desse assunto quando nós tratamos do perdão. Culpa. Livro Pensamento e Vida, um capítulo sobre isso. No capítulo anterior, o Emmanuel nos diz que a paz do coração nasce do dever cumprido. Nasce na criatura que exerce o seu papel, a sua finalidade, o seu objetivo de espírito imortal. Ou seja, cumpre para com as finalidades da sua própria existência. Nesse ponto, começa a nascer a paz no coração. Por que eu estou ressaltando isso? Ele começa a falar de culpa dizendo assim: quando fugimos ao dever, quando saímos daquilo que é o objetivo da nossa existência, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações. As manifestações são inúmeras. Como se manifesta? De várias formas, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. O que está acontecendo aqui? Quando a criatura começa a acalentar essa culpa, o que está acontecendo? E aí ele diz: e o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, sabe quando o ressentimento? Nós vamos sentindo de novo toda aquela experiência, nós vamos recordando daquele fato, daquele acontecimento, várias, repetidas vezes. O arrependimento incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática da vida íntima. Nós carregamos conosco as vibrações, as forças, as energias que nós exteriorizamos e vamos envolvendo as pessoas que convivem conosco nessas vibrações, nesses pensamentos que nós emitimos. E quando acontece isso, nós vamos, como ele vai dizendo aqui, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Uma intoxicação. A afeição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole.
a identidade vibratória da criatura. No feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. E aí, sintonizamos. E é assim que vítimas e algozes se reencontram. Às vezes no plano invisível, um encarnado, outro desencarnado, mas a culpa que segue no íntimo do ser atrai. É como ele diz aqui, um imã. E a sintonia funciona de forma intensa. Quantas vezes na literatura espírita nós vemos um espírito que está em perseguição a um outro encarnado e ele relata assim: eu não sei como, ele está em outro corpo, agora é uma mulher, mas é ele. Eu não sei como, mas eu sei que é ele. É ele que me feriu naquela encarnação. São as vibrações, afinidade, magnetismo. E o Emmanuel segue dizendo: a noção de culpa, com todo o séquito de perturbações que lhe são consequentes, porque há uma série de perturbações que vêm decorrentes disso, agirá com seus reflexos incessantes, olha isso, na região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. É assim que muitas vezes, por ter me equivocado com os braços, a culpa, não libertar-se da culpa, faz com que a gente acabe imprimindo uma dificuldade com as mãos. Porque nós não conseguimos trabalhar a culpa. Porque ainda é difícil entendermos que nós podemos reparar os erros, reharmonizar através do amor, através do trabalho no bem, através da dedicação ao próximo, libertando-nos da culpa. Mas muitas vezes, por não conseguir trabalhar isso, esse sentimento vai imprimindo na região que está atrelada ao nosso equívoco. Muitas vezes nós somos juízes implacáveis de nós mesmos. Aliás, nós somos os maiores juízes. A cobrança vem de dentro de nós, a nossa consciência. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento que, alentado no espírito, agora fechou aqui, deu uma rasteira. Então, toda deserção do dever traz consigo o arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva. Por que humildade? Porque talvez no fundo trate-se de orgulho. Será que eu não aceito que eu erro? Será que eu não consigo aceitar que eu sou ainda imperfeito e que vou tropeçar e que vou cometer equívocos? É preciso humildade para reconhecer o meu tamanho espiritual ainda. Reconhecer que nós somos muito falíveis. Mas não conformar-se, é claro.
seguir em frente, crescendo sempre. Cair em culpa, por isso mesmo, demanda humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Então, um dos maiores desafios que nós temos diante do perdão é exatamente o auto-perdão. Porque sem ele, nós paralisamos a nossa ação. E aí a gente sempre pensa nos grandes vultos, nos espíritos grandiosos que fizeram grandes bens à humanidade. Grandes, né? E aí a gente recorda de Paulo de Tarso e fica imaginando se ele, ao receber a visita do Cristo, tivesse paralisado na culpa. E outros, que ao perceber os seus equívocos, viraram a sua vida no rumo certo e passaram a trabalhar no bem, sem paralisar, sem cristalizar-se, avançando. Numa outra mensagem, o benfeitor Emmanuel vai comparar o processo de culpa e o processo de ficar guardando rancores, guardando mágoas em relação a si ou aos outros, com alguém que numa casa começasse a dar marteladas nas paredes e a martelar as colunas, fragilizando a construção. E ele diz que quando nós acalentamos essas emoções, esses sentimentos, é isso que nós estamos fazendo com o corpo físico. Porque aquelas emoções negativas, aquelas descargas intensas, acabam fragilizando o nosso organismo físico e geram enfermidades. É por essa razão, diz o Emmanuel no Pensamento e Vida, que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Alicerces, amor puro e perdão sem limites. Por quê? A criatura que não consegue perdoar não consegue ser feliz. É impossível. Não perdoar, não trabalhar, não se dispor a fazer o processo do perdão é tornar o mal, que às vezes está localizado em um ponto do tempo e do espaço, é prolongá-lo. É torná-lo muito mais duradouro. É estendê-lo e é ampliar os seus efeitos. É deixar que ele se alastre, que ele se espalhe. Em uma outra mensagem, o Emmanuel diz que aquele que experimenta uma ferida, que é machucado por alguém, tem naquele momento uma oportunidade de dissolver o mal. Uma oportunidade de impedir que aquele mal se alastre e se espalhe e gere mais efeitos. Ali eu sou convidado a desfazer o mal, num gesto de compreensão, de tolerância, de perdão. O Jason de Camargo, no livro Educação dos Sentimentos, dedica um capítulo ao perdão. E ele nos fala que nós devemos tirar o perdão de um pedestal inalcançável.
nós devemos trazer ele para a nossa vida cotidiana, começando com pequenos gestos, nas pequenas situações da vida, porque aí nós vamos nos habituando ao perdão. Com pequenas contrariedades, pequenas situações, nós vamos nos habituando, de forma que, quando as grandes surgirem, e elas vão surgir, quando as grandes surgirem, nós já estejamos habituados ao gesto. Então é literalmente uma questão de educação de sentimentos. É importante habituar-se ao bem. Aquele mesmo apóstolo que nós ouvimos a voz ainda hoje a nos falar dos 70 vezes 7. Quantas vezes, Senhor? Até 7 vezes. Simão Pedro, após conviver com Jesus, após trabalhar anos e anos na divulgação e na vivência do Evangelho, quando já contava os seus 80 anos, estava preso. O corpo físico preso entre as grades do Império Romano. Numa tarde quente, os soldados o tiram da cela e ele compreendera que era chegado o momento do seu martírio. Os soldados reverenciavam Simão Pedro. As multidões que começaram a acompanhar a jornada choravam. As crianças buscavam Simão Pedro. Os soldados respeitavam aquele ancião. Mas um soldado queria quebrar o clima de reverência, aquele clima de nostalgia misturada à serenidade de Pedro, e gritava no ar, e xingava Simão Pedro, e o chamava de bruxo, de vagabundo. Mas o apóstolo mentalmente se dirigia ao lago de Genezaré, ao mar da Galileia. Sentia uma saudade profunda de Jesus. Recordava as lições no barco. Lembrava-se de todas as situações em que ele recebeu lições diretamente do Cristo e experimentava uma saudade de Jesus. Ele não ouvia mais aqueles xingamentos. O soldado estalava o chicote e Simão avançava. Ao chegar no local do martírio, Simão é atado e o seu martírio se prolonga. Horas se passam e Simão não desencarnava. Aquele soldado raivoso e agressivo, então, junta de uma pedra e atira na cabeça de Simão, que começa a sangrar. Sente um torpor. Em alguns instantes se vê aos pés do próprio corpo físico. Observa o corpo e repara que uma luz intensa desce dos céus e percebe que um homem caminhava na sua direção. Mestre, o Cristo buscava Simão e levava Pedro para esferas espirituais muito elevadas.
após um período de refazimento de Simão, de reencontro com antigos companheiros, de saudades desfeitas, quando Simão já estava se restabelecendo bem no plano espiritual, Jesus diz: Simão, descansa, aproveita a estadia, eu preciso sair. Aonde vais, mestre? Simão, enquanto houver um gemido na terra, eu não descansarei. Mestre, eu também. E Jesus desce ao planeta com o espírito de Simão. Os dois chegam a Roma e encontram um grupo de cristãos reunidos nas catacumbas, nos cemitérios. E ali, naquela alegria, os cristãos cantando, os cristãos falando, recordando a figura de Jesus, agora mais felizes, sentindo as vibrações daqueles dois visitantes invisíveis, em profundas alegrias, Simão começa a fazer uma prece, endereçar um pedido ao alto, em que ele rogava. Eu vou ler, para que nós vejamos a beleza do texto de Humberto de Campos e as sutilezas que Humberto de Campos traz através da mediunidade de Chico Xavier. Anelava ser bom, aspirava a ser irmão da humanidade, queria auxiliar a construção do reino de Deus e homenagear a manjedoura de Belém, ofertando algo de si mesmo em louvor do Evangelho, ofertando algo. E aí essa palavra nos ativa uma recordação de uma lição de Jesus. Antes de colocares a tua oferta no altar, vai e reconcilia-te com o teu adversário. Com esse desejo, Jesus toca nos ombros de Simão Pedro e diz: Pedro, alguém te chama. E Simão se vira e vê um homem com uma criança nos braços, chorando convulsivamente. Aquele soldado trazia o filho enfermo e lembrava da figura de Simão Pedro, implorando que lhe perdoasse. Era Sertório Aniceto, aquele soldado. O filho quase desencarnando nos braços. E ele ali implorava o perdão de Simão Pedro e pedia que ele o auxiliasse e curasse o filhinho. Pedro se aproxima, passa a mão nos cabelos da criança, estende as mãos, aplica energias, e prontamente o menino abre os olhos e abraça o pai. E abraça o pai. Para Simão Pedro, era mais um dia de trabalho. Para Sertório Aniceto, iniciava um novo ciclo de vida. Iniciava uma nova etapa. Por quê? Ele começava a cantar com todos os cristãos que ali cantavam: glória a Deus nas alturas, paz na terra. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Que nós possamos lembrar dessas grandes lições, desses grandes momentos de espíritos luminosos que nos deixaram
caminhos a seguir, que nos ensinaram passos a serem trilhados. E quando nós acharmos que algum mal feito a nós é tão grave, é tão odiento, é tão dolorido, que nós não temos força, lembremos da figura do Cristo a endereçar-nos as últimas palavras encarnado, pregado em uma cruz, a dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Obrigado pela atenção. Agradecemos então mais uma vez a presença do Felipe, que veio nesta tarde compartilhar conosco os conhecimentos que nos trouxe através da palestra de hoje. Em virtude da Semana Espírita, que as palestras têm uma duração um pouco maior, em torno de 1 hora, nós não teremos o passe individual. Apenas quem tem a indicação para o passe isolado, se alguém tiver, aguarde aqui do ladinho, que nós chamaremos depois. Faremos então uma breve prece agora para encerramento. Elevamos então o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade que aqui se encontra, e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos e peçamos que não nos falte a sabedoria, a vontade, a perseverança para colocarmos em prática o conhecimento que recebemos nessa tarde. Que possamos também compartilhar este conhecimento com todos aqueles que nos cercam. Que ao retornarmos aos nossos lares, possamos retornar com a certeza de que aqui fomos atendidos de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. Que possamos levar conosco essas vibrações e essa energia positiva que nos envolve neste momento. Muita luz e muita paz a todos. Um bom retorno e um bom final de semana.